Olá! Nosso objetivo com esse vídeo é tratar sobre o Imposto Territorial Rural. É um imposto de competência da União Federal, previsto pelo artigo 153, inciso 6. Nós sabemos que a União possui competência que lhe foi destinada pelo Constituinte para exercer seu poder de tributar em relação a 7 impostos, contudo, só fez em relação a 6 deles, deixando ainda pendente de regulamentação o Imposto sobre as Grandes Fortunas. Então, o ITR, ele é um imposto que incide sobre a propriedade e o critério material dele é a propriedade, a detenção do domínio útil ou a posse definitiva de imóveis rurais. Então, esse é o critério material do ITR, Imposto Territorial Rural. É importante destacar que, assim como nós falamos que os impostos regulatórios, que são imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, têm uma grande extrafiscalidade que os caracteriza de forma bem distinta e peculiar, aqui em relação ao ITR, nós também podemos observar uma grande extrafiscalidade, ou seja, o objetivo na arrecadação do ITR, em especial quando se exige a prestação de informações por parte do sujeito passivo, é realmente a obtenção de informações, ou seja, o controle fundiário, quais são as principais culturas praticadas pelo agronegócio brasileiro, quais são as características desse produtor agrícola. Então, nessa perspectiva, não existem dúvidas de que realmente o ITR também possui essa extrafiscalidade bem gritante, bem característica em sua natureza jurídica. Ademais, o critério espacial do ITR, ele é visto em conjunto com o critério espacial do IPTU, justamente porque quando um desses impostos incide, o outro não incide. Então, para se saber qual é a zona rural de um determinado município, essa noção é estabelecida por uma lei municipal, e daí nós tivemos condições aqui de observar que o artigo 32, parágrafo 1º, é quem define os critérios mínimos para que uma área seja considerada urbanizável, né, que seria justamente aquela área que está em uma zona cinzenta, que possuiria características rurais e características da urbanidade. Então, tudo aquilo que não for zona rural e área urbanizável, zona urbana e área urbanizável seria área rural ou zona rural. Existem N benefícios que são concedidos aos moradores e aos ocupantes de áreas rurais, benefícios esses que vão desde facilitação em empréstimos bancários até energia elétrica, que possui um valor um pouco mais reduzido nesses imóveis localizados na zona rural. Então, como critério espacial, nós teríamos a zona rural dos municípios espalhados por todo o território nacional. Então, aqui o limite máximo do ITR realmente é o nosso território nacional. O critério temporal do ITR é idêntico aos demais impostos sobre a propriedade que nós estudamos, que nós temos estudado durante essas nossas videoaulas. Então, o critério temporal do ITR realmente é o primeiro dia do exercício financeiro, foi essa data em que o legislador elegeu para demarcar a incidência desse imposto sobre a propriedade imobiliária rural, ou seja, é o primeiro dia do exercício financeiro. Contudo, não se pode confundir a incidência com as datas de pagamento, porque é uma noção completamente diversa. Como consequente, nós temos dois critérios, o critério pessoal e o critério quantitativo. O critério pessoal sujeito ativo é a União Federal, e aqui nós temos um detalhe bem interessante, é que é ser disso
que a competência legislativa tributária ela é 100% indelegável, ou seja, ela não pode ser delegada a nenhum outro ente. Contudo, uma outra noção, que é uma competência mais administrativa, denominada capacidade tributária ativa, ou seja, são aquelas atividades exercidas pela administração tributária de arrecadação e de fiscalização, elas podem sim ser delegadas, e é o que o próprio texto da Constituição permite em relação ao ITR, ou seja, a capacidade tributária ativa do ITR, ela pode ser realizada pelos municípios, e nesse caso, o texto constitucional garante que 100% da arrecadação, que o total da arrecadação seria destinado ao município que exerça essa capacidade tributária ativa. O critério quantitativo do ITR, ele é bem peculiar, porque a base de cálculo do ITR, para que se atinja ou que se saiba qual é essa base de cálculo, há de ser abatidas diversas noções e diversas situações, como, por exemplo, áreas que estão plantadas, áreas de pecuária, áreas úteis, né, de pecuária que estão sendo efetivamente utilizadas com essa atividade, áreas de preservação ambiental, as áreas onde existem açudes e rios e lagos e, enfim, tudo aquilo que tiver algum tipo de retenção de água naquele imóvel rural, áreas que estão sujeitas às áreas que estão construídas. Então, tudo aquilo que se dá utilidade no imóvel rural é abatido da base de cálculo, chegando a um ponto que, quando a utilização desse imóvel rural é extremamente elevada, ou seja, o que demonstra que seria um imóvel extremamente produtivo, a alíquota a base de cálculo, do ITR é zerada. Então, observe que aqui o valor da base de cálculo, ele está atrelado ao valor da terra nua, daquela terra sem nenhum tipo de melhoria, sem nenhum tipo de utilidade. Observe que isso já é para evitar que os imóveis rurais permaneçam improdutivos, ou seja, seria uma forma de compelir o produtor rural a produzir naquele imóvel, ou seja, efetivamente dar uma utilidade, respeitando, portanto, ao princípio da função social da propriedade tão importante na nossa ordem jurídica. As alíquotas vão variar de acordo com a produtividade do imóvel rural, ou seja, as alíquotas são inversamente proporcionais ao nível de produtividade da terra. É isso, até a próxima.